Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, bem-vindos a esse vídeo. É, eu estou gravando esse vídeo, eu sou a Tatiana Dias, e eu estou gravando esse vídeo num dia muito especial, que é a véspera do Portal 6/6, eu não sei que dia que eu vou conseguir colocar ele no ar, mas é um dia de energias muito fortes, né? Então, vou contar um pouquinho primeiro para vocês quem que eu sou, tá? Eu sou a Tatiana Dias, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com radiestesia integrada a outras terapias também, tá? Então, eu trabalho com mesa de análise integrada, a outras terapias, né? A constelação, litoterapia, cromoterapia, e eu também trabalho com tratamento multidimensional através da mesa do amor divino. E eu estou falando que é um momento especial porque no próximo sábado agora eu estou indo para poder fazer aí a conclusão do meu, do meu curso, da minha iniciação como uma, né, uma sacerdotisa aí do amor divino, né, como mais uma guardiã aí desse sexto raio, que é o raio de cura, que evoca as energias de Jesus Cristo. Bom, esse vídeo eu estou gravando com autorização aí da minha egrégora espiritual, já tem uns dias que eu estou planejando gravar, mas eu não tinha tido autorização ainda, porque momentos que antecedem o portal eu compreendi que são momentos de muita movimentação de energia, a gente passa por muitas limpezas, muitas curas, mas eu vou, né, nesse vídeo, contar como que foi a minha trajetória entre descobrir, né, que eu era uma chama gêmea, e identificar como que essa trajetória, né, dessa encarnação de chama gêmea, influenciou, né, tem influenciado na minha vida nos últimos, acho que toda a minha vida, talvez, né, não nos últimos anos, mas como que descobri, tomar consciência nos últimos 3 anos, né, nos últimos 3 anos que eu estou numa encarnação, né, de chama gêmea, que eu tenho uma missão como chama gêmea, foi muito importante, então eu vou contar algumas coisas e vou tentar desmistificar também algumas informações, justamente porque cada dinâmica é diferente, todas as vezes que alguém conta a sua história em relação à dinâmica, esclarece alguém que esteja vivendo algo parecido, tá? Então, esse é o intuito do vídeo, tá, pessoal? Esse é o intuito do vídeo, né, trazer luz e consciência através da minha história, né, através do que foi a minha jornada, do que foi a minha trajetória, né, entre o reconhecimento do meu gêmeo, que aconteceu muitos anos atrás, e depois como se deflagrou a dinâmica, né, o que foi que aconteceu e como é que a gente está vivendo hoje. Só deixando bem claro que se você gosta desse tipo de conteúdo, e você pode ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, né, curtindo, compartilhando, enfim, colocando aí a sua boa energia, né, é, no todo o conteúdo que eu vou trazer, tá? Então, passadas aí as devidas intenções do que é, né, essa jornada, eu vou contar desde o reconhecimento até a tomada de consciência e vou atualizar como está hoje, deixando claro que eu vivo um momento, assim, muito especial, né, eu já cheguei a uma fase que reconhecida como um casamento alquímico, onde eu consegui integrar a minha energia, equilibrar a minha energia masculina e feminina, consegui ter esse preenchimento interior, né, penso no meu gêmeo, né, tenho amor por ele incondicional, isso é ótimo, né, sei que, sei do valor que teve a nossa jornada, mas não há mais a dor, não há mais a expectativa da união, né, o que sabemos é que viemos juntos, é que estamos em missão, é que nunca nos separamos, e isso é o que a gente sabe, né? Então eu vou falar do momento presente, né? Vou contar como foi essa trajetória, como as curas, né, me ajudaram, como o trabalho para a radiestesia também, com as mesas de cura, né, como a entrega para a espiritualidade também me ajudou. Então, hoje eu tenho 48 anos, e eu conheci a minha chama gêmea, né, reconheci a minha chama gêmea, sem saber que era meu gêmeo, obviamente, no ano de 2001, ou seja, estávamos começando aí, era a virada do século, estávamos começando o século XXI, né, e era uma estudante de história na época. Eu moro em Belo Horizonte, eu estudava história na Universidade Católica, e ele também.
Eu me lembro exatamente da primeira vez que eu o vi, eu tinha um relacionamento com alguém que depois eu descobri que era uma alma gêmea cósmica, ou um fractal de chama, enfim, tá? Só um parêntese dos vários que eu vou fazer. Antes que alguém torça o nariz, mais uma doida falando de chama gêmea. Oi, gente, todo mundo tem uma chama gêmea, tá? Só para deixar claro. A chama gêmea não um privilégio restrito de um grupo seleto, não, tá? Todo mundo tem né, veio de alguma mônada, veio de algum eu superior em comum, veio de alguma super-alma, e ou pode ou não estar encarnada com a sua chama gêmea, pode ou não estar em dinâmica com a sua chama gêmea, vai interagir com as suas almas, né, com a sua família de alma, vai, mesmo que não tenha consciência disso, tá? Então, algumas pessoas estão tomando consciência disso para poder ajudar outras, eu acho que esse que é o meu caso, mas todo mundo tem a sua, e eu reconheci a minha nesse ano de 2001, onde eu fazia faculdade de História. Eu me lembro da primeira vez que eu vi, não aconteceu nada, eu era uma pessoa comum, né, no pátio da faculdade, mas um dia ele conversou comigo, ele sentou atrás de mim, e eu fiquei nervosa, né, eu fiquei desconcertada com a presença dele, e ele me ofereceu para comprar um celular, tá? Então, o meu primeiro contato efetivo com a minha contraparte foi ele me vendendo o celular usado dele, porque ele viu que eu tinha um celular, não era muito comum as pessoas terem celular naquela época, eu tinha um celular grandão, né, tinha uma tela grande, né, era um modelo antigo, um Nokiazão antigo, parecia uma arma, e ele me ofereceu para comprar o Nokia dele também, que era outro modelo, né, o merchan aí da Nokia, tá, gente? Ele me ofereceu para comprar o celular dele, que era um modelo menor e trocava a capinha. Mas eu fiquei muito nervosa, assim, né, com ele me abordar na sala de aula e tal, atrás de mim, o professor estava falando, então a gente ficou conversando ali meio no fundo da sala, e eu comprei. Então esse foi o nosso primeiro contato. E aí, gente, por que eu me lembro desse contato? Porque nessa abordagem que ele fez e nessa primeira impressão que eu tive ao reconhecê-lo, eu depois agora entendi, né, depois tendo consciência do que era, eu vi um espelhamento, houve um espelhamento, né, por parte dessa minha interação com ele. O que eu percebi? Que ele era um rapaz, né, que era estudante como eu, mas ele era um cara que já trabalhava, ele andava arrumadinho, diferente da maioria dos estudantes de história, que era meio chinelão, meio bolsa hippie, né, ele não, ele se vestia como uma pessoa normal, ele saía da faculdade, assim como ele ia trabalhar. Eu nem sei com o que ele trabalhava na época, eu acho que ele já era representante comercial, que é a profissão que ele tem hoje, é, e qual foi o espelhamento disso? Olha, um rapaz tão certinho, tão limpinho, tão trabalhador, que não tem cara de hippie, ele não vai se interessar por uma garota, né, que está na faculdade e é mãe solteira. Nessa época eu já tinha 2 filhos, eu era jovem, eu fui mãe muito jovem, ele nunca vai se interessar por uma garota como eu, né, que é uma mãe solteira. Então, eu vivi ali, na primeira interação com o meu gêmeo, o meu primeiro espelhamento de me sentir insuficiente para poder me relacionar com ele. Nós tivemos, depois que o dia que ele foi me entregar o celular, ele me deu uma carona até o trabalho, eu fui de moto com ele, tudo. Quando eu desci da moto, a gente sentiu aquela energia, aquele trem né, de sensação de reconhecimento de alma mesmo, aquela atração, mas aquela atração não autorizada. Então, a gente nunca, né, não se encostou, só ficou, né, se despediu ali, tchau, obrigada, né, fizemos ali a transação comercial do telefone, uma carona, e a gente foi se reencontrar. E aí ficou esse espelhamento. Eu entendi que ele era um cara diferenciado, e eu nunca me esqueci. Interagi com muitas pessoas, tenho contato com alguns amigos de faculdade e tudo mais, mas esse momento, né, que marcou o nosso reconhecimento, eu nunca me esqueci. Eu lembro das palavras dele, eu lembro do tom da voz dele, eu me lembro do movimento de mão dele, me mostrando o telefone, enfim. Passados 10 anos desse primeiro encontro, desse reconhecimento,
a gente se reencontrou novamente numa rede social, provavelmente o Facebook, acho que não era nem Orkut mais, já estava na época do Facebook, e a gente se encontrou no Facebook, e começamos a conversar novamente, e aí sim, a primeira vez que ele veio, vamos encontrar, vamos nos ver e tal, como é que você está, tal, vamos nos encontrar. E ali, gente, nós começamos a ter um relacionamento casual, tá? Eu tinha acabado de passar por mais uma decepção amorosa, né? Só um parêntese dois, eu só, né, vivi relacionamentos assim, né, um tanto disfuncionais, né, nunca deu muito certo para mim em relação afetiva, e eu estava acabando de sair de uma super desilusão amorosa, eu já tinha tido minha terceira filha, né, então eu sou mãe de 3 filhos, um de cada pai, e tinha passado pela minha terceira desilusão amorosa, e foi justamente nesse momento de muita dor e sofrimento que eu o reencontrei. E começamos ali a ter um caso, tá? A gente ficava, não conversava muito, e eu me lembro que o espelhamento que eu tinha, né, mais uma vez, né, né, ainda não era uma dinâmica de chama gêmeas, mas o espelhamento que eu tinha com ele era que eu não era o suficiente para ser uma namorada. Eu poderia ser, no máximo, ali, uma amante, porque, né, a gente já tinha terminado a faculdade, eu trabalhava na área, né, como historiadora, né, eu era pesquisadora de um instituto, enfim, escrevia livros, e ele era um representante comercial e em uma carreira de bastante ascensão, né, eu era uma analista, né, uma executiva, mas ele era um empresário, e aí me contava os feitos dele, e a moto importada, e a propriedade, enfim, eu, mais uma vez, me sentia muito pouco, me sentia pouco ou quase nada, muito incapaz, não merecedora do relacionamento com ele. E ele sempre, né, muito amoroso, muito solícito, mas também, né, com essa, né, se eu me senti insuficiente, imagina como é que ele devia se sentir também, né, acho que ele não se sentia diferente, né, acho que, não sei se a gente já conversou sobre isso, mas o espelhamento é para os dois, tá? Então, se eu sentia isso, eu entendo que ele também sentia, e por aí vai. Bom, logo em seguida, né, foram mais ou menos uns 6 meses aí desse relacionamento, né, de encontros casuais, enfim, e eu fui embora. Eu tinha recebido um convite para ir trabalhar em outro estado, eu fui morar no Pará, então eu fui embora para o Pará no final de 2011, então a gente se conheceu em 2021, em 2001, se separou, né, nunca mais se viu, fomos nos reencontrar em 2011, e eu fui embora para o Pará, onde eu fiquei até 2019. Nesse meio tempo, ele se casou, ele teve filho, eu me relacionei com outra pessoa também disfuncional. Tô rindo de nervoso, tá, gente? Mas só meus mentores sabem o quanto está sendo difícil contar essa história. Eu espero que realmente seja útil para alguém, porque não está sendo nada fácil falar sobre isso. Mas aí eu fui embora para o Pará e a gente nunca que perdeu o contato, né? Sempre se falava em alguma data especial, eu recebia às vezes, né, um Feliz Dia das Mães, um Feliz Natal, um Feliz Aniversário. A gente né, se falava ali en passant pelas redes sociais. Em 2019, pouco antes da pandemia, eu voltei para a minha cidade, né, voltei para Belo Horizonte, que é a cidade onde eu ainda moro. Ele morava, sei lá, numa cidade aqui próxima, que é Sete Lagoas, e nesse ano de 2019, a gente se reencontrou, né, eu cheguei, né, falei com ele, falei que estava vindo, e ele ficou feliz, mas demoramos um pouco para poder conseguir se ver, mas quando eu voltei e a gente se reencontrou, aí ele estava me contando que ele tinha falido, que, né, tudo que ele construiu acabou perdendo, me contou a história triste dele. E eu estava começando uma nova carreira, eu estava deixando de ser historiadora para me tornar uma terapeuta especialista em cabelos cacheados. Né? Eu tinha trabalhado com história, com educação corporativa, e eu estava me tornando aí uma terapeuta capilar naturalista, especialista em cabelos com curvatura.
Vou deixar aqui os contatos aí dos meus cursos, dos meus trabalhos como cabeleireira também, que pode também ser útil, né? Tem trabalhos online quanto presenciais, né? Quem estiver assistindo e quiser depois conhecer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como é que funciona o meu trabalho. E eu tinha reencontrado nessa época, né? Eu estava me aproximando novamente do pai da minha última filha, que era um relacionamento que ainda tinha ficado inacabado e a gente precisava de retomar, né? Era encerrar aquela história. Então, eu quis dar uma chance para esse relacionamento e me recusei novamente a ter um relacionamento com ele. Então, no primeiro momento, eu me separei, assim, eu não esbocei uma vontade de aproximar, porque eu não me sentia suficiente. Da segunda vez, eu fui embora por questões de trabalho, mas ainda não me sentia suficiente. E nesse terceiro reencontro, eu pensei comigo, ele tem muita coisa para fazer, ele está muito absorvido com a história da família, da ex, das ex, do filho. Falei, eu preciso de sossego e tranquilidade, eu vou me dedicar à história com o pai da minha filha, e virei, né, novamente as costas, e ele sempre, né, com um tratamento de muita compreensão comigo, né, ele sempre muito compreensivo, queria me ver feliz, independente de qualquer coisa, ele achava que deveria ser feliz, e ele também se sentia insuficiente, incapaz de me fazer feliz, e era isso, tá? Bom, isso foi 2019. Entrou pandemia, passou a pandemia, estamos agora, corta para 2022. Em 2021, eu acho que ele me mandou uma mensagem numa rede social, me dando, acho que Feliz Dia das Mães, maio, né? Isso foi maio de 2021. Ele me mandou uma mensagem me dando Feliz Dia das Mães. Eu respondi, agradeci. Um ano depois, né, em 2022, e a gente ficou esse ano todo sem se falar, tá? Então, chama as gêmeas em separação aí, gente, eu tô contando uma história que só tem separação, tá? Desde o reconhecimento, são 20 anos de separação, até uma aproximação para poder começar a dinâmica. Então, né, se alguém tá pensando aí ansioso, com pressa, o gêmeo não fala comigo, é isso, tá? Né, foram 20 anos até um reencontro, com intervalos de um ano sem se falar. É possível, tá? Nenhuma dinâmica é igual, mas se alguém estiver vivendo isso, acontece também, tá? Acontece nas dinâmicas, mas, enfim. Nos reencontramos em 2022, e aí, gente, não teve jeito. Nesse ano de 2022, quando a gente se reencontrou, eu me sentia pronta, capaz. Eu já era uma empresária, eu já tinha, né, o meu salão estava consolidado, eu tinha acabado de casar o meu filho mais velho, eu tinha acabado de formar a minha filha do meio, a minha filha mais nova estava estudando, né, está estudando até hoje, né, numa excelente escola. Mas eu me senti finalmente num certo patamar, num nível de igualdade, né, onde eu não me sentia pouco, eu me sentia agora, né, uma mulher madura, onde eu poderia lidar com esse relacionamento, eu me sentia pronta. E aí, gente, foi quando começou a abençoada da dinâmica de Chama Gêmeas, né, que aí, enfim, a gente entrou no período da lua de mel. As sincronicidades, aquela sensação de estar em casa, aquela paixão louca, um completava a frase do outro, o que um pensava, o outro pensava, e sonhos lúcidos. Foram aí alguns meses, deixa eu ver, foi de maio até mais ou menos, até novembro, tá? Em novembro a bolha estourou, mas foi de maio a novembro que a nossa dinâmica viveu o período aí mais bonito, né? Foi um período realmente de amor muito profundo, né, aquela sensação de que pronto, né, eu encontrei a pessoa, essa pessoa, né, eu estava esperando ele há tantos anos, e a gente falava, né, do primeiro momento que se reencontrou, foi a coisa mais linda, e pelo que eu ouço, né, das outras dinâmicas, pelo que eu ouço dos outros relatos, das pessoas que eu atendo, das pessoas que eu sigo,
As luas de mel, elas duram muito pouco, né? E a nossa, já começaram a acontecer alguns espelhamentos, mas o amor ainda era muito forte. Eu nunca imaginei que pudesse dar errado. Nunca imaginei, gente, nunca imaginei que aquele pudesse acabar e que aquela história não ia para frente. E aí o que que aconteceu? Eu me lembro como se fosse hoje, obviamente, teve um sábado, deu uma chuva muito forte aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, uma chuva, chuva, chuva. Eu estava sentindo muita falta, muita saudade dele, uma saudade imensa, assim. E ele escreveu uma mensagem, um comentário numa foto minha escrito amo. Aquilo caiu na minha ferida emocional como uma bomba. Ele disse que me amava. Gente, nesse dia, eu cedi a um chamado de uma pessoa que tinha me chamado para sair e tudo, acabei saindo com outra pessoa nesse dia, porque a minha ferida, né, não eu, mas a ferida a que eu estava acionada na época, dizia que o amor me levaria ao sofrimento, e que eu não ia dar conta, né, que eu não merecia, que não era a hora. Enfim, fugi. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, na segunda ou na terça, não sei, eu acordei assim mal, acho que foi na segunda mesmo, acordei mal com aquela ressaca moral por ter ficado com outra pessoa, e aí não deu outra. Entrei na rede social dele, vi um comentário de uma pessoa, né, de uma mulher, e fui, né, stalkear a rede da mulher, e na página dela, na rede social dela, tinha foto deles dois juntos, né, ela como uma ficante, uma namorada, enfim, alguém com quem ele também se relacionava. E pelas datas que eu vi, era algo concomitante aos nossos encontros. Embora a gente não tivesse nada sério, nenhum tipo de compromisso, ele também ficava com outra pessoa. E ali, gente, bem, no melhor versão, Maísa, meu mundo caiu, né? Eu me lembro como se fosse hoje, foi dia 29 de novembro. 29 de novembro é um portal 1111, tá? A gente tinha se encontrado a última vez, um portal, a gente tinha se encontrado no início do mês, né? No portal 1111, e essa bolha de amor estourou no outro 1111, que foi 29 de novembro. Bom, estourada a bolha, né? Foi aquela dor, aquele sofrimento, e a gente começou, se afastou, né, desta época. Desse novembro de 2022, né, até hoje, a gente deve ter conseguido se ver não mais que uma dezena de vezes, talvez até menos, né, acho que, sei lá, 2 vezes em cada ano, então foram mesmo umas 6 vezes, 7 vezes no máximo, 8 vezes no máximo, enfim. Ele entrou em depressão, eu tive muitos problemas de saúde, eu tive hemorragias uterinas, eu tive, meu Deus. E, né, nesse período desse sofrimento todo, dessa bolha, né, ter estourado, início de 2023, bem no início de 2023, a gente ainda se falando, ele dizendo que me amava, né, ele tentando se desculpar por, né, ter tido esse outro relacionamento, e e ficou deprimido, e não me merecia, e não isso, e aquela putaria, né, desculpa a palavra, né, de espelhamento um atrás do outro, tá, gente? E eu já tendo acessado, começou a aparecer para mim conteúdo de chama gêmea, conteúdo de chama gêmea, conteúdo de chama gêmea, conteúdo de chama gêmea para cá, conteúdo de chama gêmea para lá. E eu, pelo amor de Deus, gente, mas não já basta, né? Eu ter tido esse problema todo o meu relacionamento foi disfuncional. O que eu penso que vai dar certo é uma relação de chama gêmea, não pode um negócio desse. E comecei a ficar muito, muito incomodada com aqueles conteúdos que me perseguiam. E carnaval chegou, né? Fevereiro chegou, eu falei, olha, com dinheiro ou sem dinheiro, eu me viro em fevereiro, né? Eu vou pular carnaval e vou esquecer essa história, né? Banir essa história de chama-gêmea, bloquear esses contatos tudinho que faz chama-gêmea para mim, e vou bloquear até eles, continuar me perturbando. Aí eu fui pro primeiro bloco de carnaval, gente, no sábado de carnaval, e aí eu quebro o pé primeiro.
no meio da avenida, um bloco de carnaval. Eu tinha trabalhado de manhã, fui para o carnaval de tarde, e aí eu quebrei o pé. Quebrei 2 metatarsos, né, que são esses 2 ossinhos, mas no pé, né, só para vocês entenderem quais são os ossos. Quem quebra esses 2 ossos, gente? Fumo, né? Pisei dentro de um buraco no meio da rua, no bloco, não cheguei a cair, só desequilibrei, estava bem no início, então, assim, né, eu estava sóbria ainda, e aí eu quebrei esse pé e pensei, né, eu acho que tem alguma coisa aí. Não deu outra. Fui ao médico, né, ainda brinquei carnaval um pouquinho com o pé doendo e tal, resolvi ir ao médico só no dia seguinte. Quando eu estava na sala de espera, aguardando para poder fazer a consulta, tirar o raio-x, continuou aparecendo os benditos dos conteúdos de chama gêmea para mim. E aí eu falei, que eu tô com esse pé quebrado, o que que eu vou fazer? Comprei um programa de meditação, é um casal de mentores, né, eles são bem famosos, é um dos perfis, foi o primeiro perfil que apareceu para mim, né, é um casal em união, eles fazem produtos, mentorias para as chamas gêmeas, eles não fazem confirmação de vínculo, mas eles, na época, eles tinham um produto de meditação para tratar, né, as questões das chamas gêmeas, né, os espelhamentos, equilíbrio masculino e feminino. Aí, beleza, comprei esse conteúdo que apareceu para mim, coloquei para ouvir na sala de espera. Olha, eu não tinha ouvido, sei lá, 30 segundos da gravação, ele me manda mensagem. Falei, eu acho que a espiritualidade está me confirmando que eu sou uma chama gêmea, que este indivíduo que está me, né, falando comigo neste momento é o abençoado do gêmeo. Ô, gente, desse dia, dessa compra desse conteúdo, desse pé quebrado, né, foram muitas coisas que aconteceram. Eu acho que, não sei se tem, né, se tiver algum conteúdo relevante, isso vai aparecer na minha mente para ir falando, mas o que que eu acho que é importante dizer desse tema? Olha, desse período, né, de afastamento e alguns poucos encontros e muitos espelhamentos e muitos longos períodos de silêncio, a verdade é que eu entrei esse ano de 2025 que nós estamos, sem muita vontade de viver, tá? Eu estava, assim, realmente no meu limite. Eu não aguentava mais essa história. Eu sentindo muita dor, porque eu sabia que ele era minha chama gêmea, eu não duvidava mais, mas eu não sabia mais o que que eu podia fazer. Eu já tinha feito terapia, inúmeras terapias, eu já tinha feito não sei, eu estudei psicanálise, eu fiz análise, eu estudei tarô, eu comecei a estudar tarô, eu equilibrei comecei a equilibrar, né, minhas polaridades masculina e feminina, comecei a me abrir para a espiritualidade, eu comecei a tentar ajudar outras pessoas na dinâmica de chama gêmea, mas eu entrei o início do ano, gente, mas muito mal, eu já não aguentava mais aquilo. E falando, né, com Deus, falei, Deus, o que vai ser de mim? Eu vou carregar essa dor para o resto da minha vida, né? Como é que vai ser isso? Né? Eu não aguento mais, eu não, né, eu me rendo, né? Eu sei que ele é minha chama gêmea, eu entendo o papel que ele tem como, né, como uma pessoa que me ajudou a olhar para essas feridas, né, que me impulsionou a fazer, né, a me fazer uma versão diferente minha, a olhar para as minhas dores, a me sentir merecedora, enfim, eu entrei o ano muito mal. Foi quando eu conheci a radiestesia. Eu estava em viagem, né, eu estava viajando de recesso de final de ano, e um terapeuta, que também está numa encarnação de chama gêmea, sorteou ali alguns atendimentos no grupo de chama gêmeas que eu participava, e eu fui uma das sorteadas. E ele trabalha, né, com radiestesia, mas eu não sabia o que era radiestesia. Como ele me deu lá as medidas em unidades bovis, e falou as medidas, as frequências dos meus corpos, e a questão dos meus chakras, eu entendi que ele tinha feito uma leitura vibracional minha. E comecei a pesquisar o tema
a verdade, assim, né, só completando a história né, desse terapeuta, o nome dele é Gabriel, foi como se ele tivesse tirado a dor com a mão, né, quando ele fez esse tratamento em mim, foi o primeiro dia, nos 3 anos já que eu estava em dinâmica, né, do final de 2020, do início de 20, final de 22 até o início de 25, foi a primeira vez que eu não acordei com o meu peito doendo, parecendo que eu ia infartar. Falei: "Meu Deus, que legal, né, que negócio bom, eu quero ter um desse na minha casa, porque se essa dor voltar, eu, né, já sei o que fazer, eu vou começar a me cuidar, me tratar com isso", e comecei a procurar, cursos, né, para que eu pudesse aprender também a operar né, a radiestesia, as mesas radiônicas, enfim. E foi quando eu conheci essa primeira mesa que eu mostrei aqui, né, a radiestesia integrada, né. Então aqui é uma mesa onde eu consigo acessar registros acásticos, é onde eu consigo observar as nossas interferências, nossas influências, e aí eu comecei a acessar, gente, eu acessei muitos registros, né, ao longo desse período, tanto nas terapias que eu fiz, mas nessa, assim, a que me marcou muito, e aqui uma vida ancestral, que não é uma vida passada que a gente teve, onde eu morri de amor, sabe. Eu morri de amor, não sei, mas eu morri, com uma depressão muito profunda por conta desse abandono, né, desse abandono dele. E ele, por sua vez, carregava, né, e o inconsciente dele tem essa lembrança, né, aqui, dessa culpa que ele carregava, né, por eu ter morrido nessa vida. Então foram muitos tratamentos de limpeza, muitos gráficos que eu montei, muitas orações de perdão que eu fiz, né, de auto-perdão, para poder justificar, né, para poder limpar esse passado, né, e liberar essas almas aí para poder ascenderem. Eh, eu iniciei esses tratamentos, né, esses estudos, esses tratamentos no mês de fevereiro ainda, né, e fui tendo muito resultado, muita cura, muita limpeza, muita leveza, eu comecei a me sentir melhor, né, as flores das minhas plantas na casa, elas voltaram a brotar, eu realmente vi que havia como, né, viver uma história de chama gêmea, uma dinâmica de chama gêmea, mesmo sem que houvesse união, né, mas viver sem aquela dor da angústia. Até que no mês de março, eu conheci a outra uma a um outra um outro acesso, né, conheci a mentora dessa que canalizou essa mesa de cura, do amor divino, e eu, né, entendi que, esse trabalho poderia, né, completar, né, enquanto um faz o diagnóstico, o outro faz também o diagnóstico, mas também me dá mais possibilidade de tratamento. Então, no mês de março, ele voltou a fazer contato comigo, né, a gente estava já sem contato há bastante tempo, no final do ano dele, ele chega para lá e fala: "Olha, eu não aguento mais esse negócio, não fica me murrinhando, porque você não vem ficar comigo e fica aí dizendo que me ama, tal, eu não aguento mais isso, né, não vamos se falar, vamos, né, vamos continuar afastado". E eu, né, tocando a minha vida, fazendo as minhas curas, entendendo que era sobre né, as minhas curas, né, e o que me curava em mim, poderia vir a curar nele, mas não, né, não era essa a ideia, a ideia era realmente trabalhar para a missão, entender a missão, me render à missão. E quando foi, gente, exatamente no mesmo dia em que a gente se reencontrou em 2022, no mesmo dia, né, a gente teve uma conversa final, né, que foi agora, né, em maio desse ano, né, a gente teve uma conversa final, onde eu me posicionei, né, como mulher, como, né, como divino feminino, que, né, hoje me sinto, né, hoje sou realmente um divino feminino, que ancora uma energia de altíssima vibração, assim como ele também, né, com certeza o que me curou em mim também curou nele, mas eu consegui me posicionar. E, né, como diz o Djavan, seu muito para mim é pouco.
e disse isso para ele, né? Se o muito para mim é pouco, e eu estou rendida à missão, né? Eu estou aqui para viver uma missão e vou viver essa missão de forma plena, mas compreendo, né? Com bastante força, com bastante compaixão, com bastante tranquilidade, com bastante paz, com bastante amor, que não é sobre um um relacionamento amoroso. Quer dizer, embora haja muito, né, embora haja muito amor, né, há muito amor entre nós dois, né, eu não tenho dúvida disso, há muito amor, hoje em dia há muita paz, mas não há ainda, né, uma sustentação para que, né, energética, para que haja uma união. E, bom, consegui colocar fim nessa, né, colocar fim não, mas dar um ponto, um arremate para essa história. Mas o que que eu acho que é importante frisar a respeito disso? A partir desses estudos, né, através das mesas, através dos estudos, dos registros acásticos, através do estudo do meu próprio inconsciente, eu compreendi e encontrei e deflagrei que eu não estive nessa vida só em dinâmica com ele. Eu também tive, né, tenho a oportunidade, né, a graça, e estou dizendo que não sou, né, reiterando, não sou só eu, tá, gente? Todo mundo vem, né, vem de alguma egrégora espiritual, de alguma família espiritual. E nesta encarnação eu estou tendo a oportunidade de conhecer, né, de interagir e de me relacionar também com os meus fractais de alma. Ou seja, pessoas, né, almas amigas, irmãs aí que vieram nessa mesma formação, ou seja, foram formadas junto comigo. O gêmeo, tudo bem, é o espelho perfeito, ele é a minha contraparte espiritual, tá? Ele é o meu divino masculino, também, né, é o meu oposto complementar, mas eu nessa descobri, né, que quando eu conheci o gêmeo, eu tinha um relacionamento, eu tinha um namorado nessa época, né, e esse namorado, ele era meu primo de primeiro grau. A gente se conheceu criança, né, porque somos da mesma família, e, gente, tivemos a mesma coisa, né? Nos reconhecemos, tivemos um relacionamento com muita cura, com muita expansão, com amor, assim, muito legal. O meu gêmeo me conheceu, né, quando eu conheci o meu gêmeo e tudo, eu namorava com esse primo. O meu gêmeo é super fã dele. Achava o casal a coisa mais linda, né? Era apaixonado com o casal, né? Ele reconhecia a nossa semelhança, né? Eu me pareço com esse meu primo, eu me pareço com o meu gêmeo, e tinha aquela, né? O meu gêmeo tem essa simpatia por ele, esse reconhecimento por ele também, né? Porque vê nele pedaço meu, né? Vê uma parte minha nele, então gosta muito dele. Então, eu tenho 4 fractais encarnados, e essa informação que me dá é essa mesa, tá? Então, o primeiro que eu conheci foi esse primo. Depois, o meu segundo fractal que eu encontro na vida é o meu filho mais velho, né? E me lembro também a primeira vez que eu olhei para o rosto daquele bebê, né? Me reconheci, né? Com ele eu me tornei mãe, né? Então houve aquele reconhecimento imediato. Então, com o primo eu tive uma dinâmica que encerrou, tá? Tiveram feridas, né? O relacionamento teve muito amor, mas teve ferida, teve crescimento, teve expansão, então se caracteriza muito próximo à dinâmica de chamas gêmeas, com a diferença que teve começo, meio e fim, tá? Com o filho, podemos ter tido alguns momentos de dinâmica, mas não é bem assim que funciona. Mas eu tenho outras 2 filhas, mas a química com esse meu filho é diferente, né? A gente se emociona quando se vê, né? Quando olha um para o outro, a gente tem uma pegada diferente quando a gente se reencontra, então ele também é um fractal de alma meu. A minha melhor amiga, que também é a primeira vez que eu a vi de longe, eu falei, gente, eu preciso ficar amiga dessa moça, que moça linda, né? E reconheci de longe, logo nos aproximamos, logo né, nos simpatizamos e começamos a ser amigas, somos amigas, né, também desde a época da faculdade, né, mais de 20 anos, tivemos alguns momentos também de dinâmica, né, também de espelhamento, também de afastamento, também de separação, mas também de muita cura, de muita expansão, e até hoje a gente
né, se ajuda, se completa, se complementa. Então, eu também vivi, né, tive uma dinâmica com ela que teve começo, meio e fim. O que que ficou? Ficou o amor, né? E agora, nesse final de março, né, desse ano de 2025, eu encontrei o último fractal que faltava, né, o quarto fractal que faltava, justamente, né, eu conversando com essa minha amiga, eu falei com ela, né, isso que eu falei com vocês agora há pouco, é, eu não aguento mais sentir essa dor, né, eu não aguento mais sofrer por esse relacionamento, né, que não existe, né, eu me conformo, eu já entendi que eu tenho uma missão de alma para poder cumprir com o gêmeo e tudo, mas eu me conformo em não ter um relacionamento com ele, eu só não queria mais sentir essa dor. E aí, gente, não deu, sei lá, 24 horas entre essa minha fala e eu conhecer, né, reconhecer o meu quarto fractal. Então, eu tô em dinâmica com mais um fractal, né? Não houve um reconhecimento, uma paquera, 2 encontros românticos, espelhamento, fuga, noite escura, normal, tá, gente? O que acontece de básico numa dinâmica, só que com uma velocidade mais rápido. Até porque eu compreendo que pelo fato de eu ter já consciência, né, do que é, e já ter as ferramentas terapêuticas para poder me mostrar o que é cada um, eu rapidinho, assim, eu vi ele a primeira vez, perguntei 3 vezes, eu conheço de algum lugar? Aí eu falei, ih, gente, esse negócio tá estranho, eu devo conhecer de outra vida, deixa eu ver bem aqui. Quando eu coloquei na mesa, me coloquei na mesa, ele já apareceu, né, como um fractal de alma, uma alma gêmea cósmica, como o nome não importa, importa que é uma alma que vem me acompanhando, né? Assim como a amiga, assim como o filho, assim como o gêmeo, assim como o primo, assim como, né? Então, esses 4 personagens mais o gêmeo, né? Esses 5, esses 5, né? 5 pedaços meus, né? Esses 5 familiares de almas meus, vem me acompanhando ao longo de vidas, onde a gente tem aprendizados, curas, karmas, e que, pelo que eu entendi, né, essa encarnação é uma super oportunidade onde eu estou tendo para poder fazer, dar encerramento a essas histórias, né? Então, a dinâmica com esse último fractal, ela ainda está aberta, assim, faltando um pouquinho para poder fechar. Isso que eu estou falando de abrir e fechar a dinâmica, gente, segundo essa mesa de tratamento que a gente faz, né, do amor divino, ela divide a dinâmica em fases, né, reconhecimento, fuga, perseguição, noite escura, né, que são umas fases conhecidas, mas ela encerra quando você consegue fazer a integração, né, do seu equilíbrio masculino e feminino, consegue fazer suas principais curas, e aí a dinâmica cessa. E você fica ali, né, vivendo em paz, né, sem dor, né, e com a luz e consciência sobre aquele momento que você viveu. Então, desmistificando um pouco dessa história de que você está fadada, né, a encontrar e viver com o seu gêmeo, eu acho que, né, acho que o principal motivo de eu estar gravando esse relato para vocês, é justamente para vocês ficarem atentos a outras relações que vocês têm e as oportunidades de cura, né, de espelhamento e cura, e consciência que essas outras relações também podem trazer, né? Eu compreendo que o intervalo que me separa do reconhecimento com o meu gêmeo até o fim da dinâmica, né, esses 25 anos, né, 24 anos, né, desde o reconhecimento até o encerramento da dinâmica, foi metade da minha vida, praticamente, né, eu conheci ele com 20, eu já estou com 48, conheci ele com 22, eu estou com 48, então, foi, né, quase metade da minha vida, mas foi um tempo de maturação, de suficiente para que eu conseguisse absorver um conteúdo como esse, gente. Não é fácil, tá?
Eu não estou aqui, né, facilitando, né, a história de ninguém, mas eu estou contando, né, como que eu estive em dinâmica antes, como que eu vivi dinâmica, né, com outras pessoas, como eu, né, mesmo depois de conhecer o gêmeo, a interação com um fractal, né, que é alguém também muito parecido comigo, também me trouxe espelhamentos, também me trouxe consciências, né, e eu acho que o principal, gente, acho que é a principal mensagem, assim, de esperança, de alento que eu quero, né, deixar para quem já chegou até aqui, né, está ouvindo até agora, é justamente isso. É possível, né, você atingir um nível de amadurecimento e de cura, onde ter consciência sobre a existência da sua chama gêmea, onde ter amor pela sua chama gêmea não precisa necessariamente significar dor e sofrimento. É possível ter uma vida plena e em paz, né? Mesmo sabendo que o seu gêmeo existe e mesmo sabendo que não existe ainda, né, uma sustentação energética para que haja, pelo menos não a união aqui. Mas a tranquilidade que eu vejo, que eu sinto e aonde eu me tranquilizo é que eu estou fazendo parte da missão, eu estou fazendo a minha parte na missão, né? Eu estou tendo compaixão comigo, eu estou me perdoando, eu estou me curando, eu estou estendendo a minha mão para poder ajudar também outras pessoas que estão passando pela mesma situação, mas eu realmente a ideia de união, a ideia de casamento, a ideia de, né, coisa que é uma coisa que, né, não vou mentir, tenho vontade, quero muito um dia ser feliz, né, ter uma relação de equilíbrio, uma relação funcional e tudo. Mas isso talvez não seja o mais importante, né? Talvez, né, se isso já tivesse acontecido, eu não estaria aqui contando essa história e nem trazendo essa luz e consciência para outras pessoas. Então, tudo acontece no tempo certo, até a gravação desse vídeo, até se ele vai para o ar, né? Não sou eu que decido, né? Então, fazer essa entrega, fazer essa renúncia em nome da missão, eu acho que é a coisa mais importante, né? Se render à missão. Eu demorei muito, meu ego relutou muito, a minha glândula vitimal vivia acionada, por que comigo? Por que eu? Por que não eu? Né? Vivia acionada. Então, hoje eu consigo, né, ter essa leveza, manter essa vibração, manter essa tranquilidade, sabendo que as minhas contrapartes, elas existem, né, tenho muito amor por elas, né, as amo, né, sei que também recebo muito amor por parte deles, né, meus fractais, né, meu filho, meus amigos, né, né, meu próprio primo que foi, né, que hoje ainda tem muito amor, né, pelos meus filhos, né, somos próximos, ainda temos muitas similaridades e tudo, então foram realmente relações que movimentaram muito amor, que movimentaram muita cura, que movimentaram muita luz, que movimentaram muita consciência. Então, se isso é ser chama gêmea, né? Sim, eu sou uma chama gêmea, não estou louca, não sou nem especial, nem mais privilegiada, mas eu, né, consegui, né, me render, né, à missão, eu me vejo como, né, estar aqui compartilhando isso também para mim é uma grande cura, né, tirar aí de regiões umbralinas aí esse silêncio, né, essa dor que eu sofri por tanto tempo sozinha, enfim, mas compartilhar com vocês que tem esperança, que existe uma missão maior de amor por trás disso, né? Somos todos aqui da mesma família de alma. Então, o seu gêmeo não é seu adversário, o seu gêmeo não é seu inimigo, né? O seu gêmeo está aqui junto com você, ele topou essa missão junto com você, os seus fractais da mesma forma, né? Toparam vir junto com você, né? Viemos juntos, um para poder dar amor um pelo outro, para poder ajudar nesse crescimento. E esse momento, né, muito especial aí de transição planetária, onde a gente está tendo a oportunidade de ter tanta tecnologia, né, holística, mística, espiritual, né, chame como quiser, mas a gente está tendo finalmente a oportunidade de, de acessar isso de forma rápida, de forma consciente, mas guardando sempre no tempo divino.
Eu espero de verdade que esse vídeo ajude, né, traga mais informações. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a sua própria dinâmica, olhe meus contatos aí na descrição do vídeo e venha fazer aí a consulta, né, sobre a sua história, né, a história da sua alma, né, venha dar luz aí para o que está no seu inconsciente, que pode vir à tona. Espero de verdade ter ajudado. Obrigado para você que ficou até agora comigo, né, teve paciência de escutar aí esse relato. Obrigada. Namastê.